Bom, continuando, né, a gente vai abrir aqui o SQL Server Management Studio, que é a ferramenta que eu dei para vocês aí dentro do CD, é uma ferramenta da Microsoft gratuita. Vocês vão abrir ela, depois que vocês instalarem o SQL Server, ele vai aparecer para cá para vocês os servidores que vocês acham, o tipo de autenticação, usuário e senha, que são usuários e senha que vocês vão dar lá na instalação do SQL Server, conectar. Ele vai abrir aqui essa lista com os bancos de dados que você tem. No meu caso eu tenho vários bancos de dados. E você pode criar um novo banco de dados. Como é que faz para criar um novo banco de dados? Botão direito, New Database. Certo? Depois que você cria um banco de dados, você vai ter que criar as tabelas dentro do banco de dados. Certo? Como é que cria uma tabela dentro do banco de dados desse? Vem aqui no maisinho, Tables, New Table. E aí a gente vai criar toda aquela estrutura lá que tem no slide que vai no DVD, tá? USR, sequencial int, USR, login. A diferença do char pro varchar, do nchar para o varchar, é que o varchar ele desconsidera os espaços vazios. Dessa forma que eu estou fazendo, botão direito sobre o campo e set primary key, você está definindo a primary key da tabela. O SR login, sem nome, e senha. Aqui, ó, você vai dizer se permite nulo ou não. Se você marcar que sim, ele vai permitir nulo. Se você marcar que não, ele não vai permitir nulo, né? E a gente vai fazer o auto-incremento. No SQL Server, como é que faz um auto-incremento? Você vem aqui, ó, nessa abazinha de baixo, procura Identity Specification, diz que ele é um Identity, e a partir desse momento aquela coluna vai ser auto-incremento. Esse padrão que eu estou usando, por que eu uso esse padrão? Porque há muito tempo que eu já trabalho com ele e sigo esse padrão, certo? É um padrão bom que eu particularmente gosto, mas se você tem o seu padrão, você pode seguir ele, tá bom? Mas você fala aí, Matheus, é com os nomes aí das colunas. Das colunas e das tabelas. Esse banco, eu criei essa tabela só para vocês visualizarem e ter ideia como é que funciona. Mas a gente já criou o banco na aula passada, né? Já que essa é a nossa segunda aula. E está aqui a estrutura dele aqui. E eu consigo visualizar o diagrama, que eu mostrei até para vocês como é que faz também. E como é que faz as chaves estrangeiras. Basicamente, como é que faz uma chave estrangeira? É só selecionar, arrastar e soltar na outra tabela. Ele vai abrir esse pequeno diálogo, que eu digo quem é a primary key e onde é que ele vai ser foreign key. Aqui eu tenho a opção de dizer se ele vai ser cascata ou não. Todo mundo sabe o que é cascata, né? Vou assumir que todo mundo sabe o que é. E pronto. Na aula passada a gente fez isso aqui. No final da aula a gente viu o slide e depois a gente criou esse banco de dados. E a gente começou de fato a criar as entidades, né? Então é que eu passei para vocês o exercício de casa, vocês criaram as entidades de acordo com as tabelas. Uma entidade vai corresponder, na verdade, uma entidade corresponde a uma tabela dessa. E um objeto da entidade vai corresponder a uma tupla da tabela. Quer dizer, vai ser uma linha completa da tabela. Exatamente. Bom, voltando aqui para o Visual Studio, né, que a gente já conhece. Para criar um novo projeto, a gente vai File, New, Project. Escolhe o tipo Windows Form Application, que o nosso curso é de Windows Form. Existem vários outros tipos de projetos aqui, né, para C#. A gente vai usar bastante a Windows Form e o Class Library. Por que separar as entidades, os dados, os negócios em libraries? O bom de você fazer isso é que você pode reaproveitar as entidades, os dados e os projetos. Se você vende o mesmo projeto para o cliente, você vende um front-end e um back-end para um cliente, e aí você tem um produto que funciona nos dois,
Não faz sentido você fazer... Você está cobrando duas vezes, né? Claro que eu cobraria duas vezes também, que a gente está aqui é para ganhar dinheiro, ninguém está para ser besta. Mas você não vai trabalhar duas vezes, você já tem a classe, você já tem o banco de dados. Então você só faz usar as mesmas DLLs. Inclusive aqui o nosso projeto, a gente criou um Windows Form, que ele já cria, e vai criar agora uma entidade. A gente vai criar primeiro um Class Library de entidades, certo? E aí a gente vai começar a criar as entidades. No caso, a gente vai começar pela usuário entidade. Esse aí está fora é um outro projeto fora daquele lá? É uma DLL fora da DLL principal. O nosso programa ele vai ter uma DLL principal, uma DLL não, ele vai ter um executável principal, onde vai estar todos os formulários e toda a parte de HC, e vai ter outras libraries, né, outras DLLs, que vão funcionar como repositório das classes. Nossas classes vão estar dentro dessas DLLs. Aí, Matheus, para que isso? É uma forma mais eficaz de você reaproveitar o código depois. Tipo, eu posso criar um projeto Windows Form que acessa o DAO, o negócio, a entidade. Se eu botar tudo aqui dentro, o que é que vai acontecer? Eu vou adicionar, eu posso criar outro projeto, que é um web, e posso adicionar a referência àquele XE. Posso, beleza. Mas aí o que é que vai acontecer? Eu vou estar adicionando no lixo a minha nova aplicação. O que é o lixo? Os formulários. Eu não vou usar aqueles formulários, né? Então vai ser um lixo adicionado a um novo projeto. Então, para mim estar maximizando ao máximo as aplicações, eu faço as DLLs de entidade, de DAO, de negócio, eu crio uma DLL separada. Aí depois, se eu criar um novo projeto, eu adiciono só a referência das três, né? E aí o Visual Studio já compila, já joga as DLLs onde é para ser, ele já faz tudo do jeito certo. Quando eu crio um projeto setup, eu digo que ele vai pegar o output do meu projeto principal e ele vai funcionar. A única coisa que a gente tem que se preocupar é porque é o seguinte, quando você vai criando DLLs, o Visual Studio às vezes seta o projeto default, o projeto principal, uma DLL, aí ele dá um erro. Ele vai dar esse erro aqui, ó. Que não é esse erro. Tá vendo aí, ó? Isso aí o que ele está dizendo? Ele está dizendo que o projeto principal é uma library, né? Um DLL. E aí como é que a gente resolve esse problema? É muito simples. Você vem com o botão direito em cima do projeto principal, Set as Startup Project. Só isso. Continuando a nossa aula, a gente vai criar, por enquanto a gente vai criar logo todas as DLLs, para a gente depois sair criando só as classes dentro, tá? A gente criou as entidades, a gente vai criar uma DLL para DAO. Em alguns livros, essa DAO é DAO com L, né? D-A-L, que é Data Access Library. DAO é Data Access Object. Talvez o nome Data Access Library seja até mais interessante, porque DAO significa né? E aqui a gente vai ter uma biblioteca de vários DAOs. Então vamos até renomear para DAO com ele mesmo, né? Esse DAO aí se referencia também, Matheus, da questão do desenvolvimento em camadas, né? Exatamente. A gente já está se preparando o nosso aplicativo já para ele ser um aplicativo totalmente separado em camadas. Uma camada principal, que vai estar os formulários, que vai estar aqui dentro. Uma camada de negócios, que eu vou criar agora. Elas são independentes, mas ligadas uma na outra. Exatamente. Eu criei uma camada para DAO, para negócio e para formulário. E quem vai transitar da camada de formulário para o negócio, para o DAO, é as entidades. Isso que o padrão Transfer Object, principalmente, a principal funcionalidade dele. É eu estar passando entre as camadas, em vez de eu estar passando um método com 500 parâmetros, eu vou passar um objeto completo. Certo? Eu criei as bibliotecas só para a gente já ter uma noção de como é que vai ser o nosso projeto no final, tá? E aí a gente vai começar pelas entidades. Hoje, o meu objetivo no final da aula é a gente ter implementado o CRUD de usuário completo. Com as regras de negócio? Com as regras de negócio, por que não?
As regras de negócio vão ficar no contrato DAO, né? Não. As regras de negócio vão ficar no negócio. Criar negócio. O DAO, a gente vai usar o DAO só mesmo para fazer a conexão com o banco de dados, dar um insert, o update, o delete e as consultas em cima dele. Certo? É a entidade onde tem os get e set. Os get e sets, exatamente, professor Rio. Enfim, vamos lá. A gente viu lá na nossa modelagem de banco de dados, vou abrir aqui de novo a modelagem, para a gente ter uma ideia de como é que a gente vai criar as entidades. Geralmente as entidades, elas refletem como está o banco de dados, só que sendo objetos, né? Vamos lá. Usuário, quais são os campos que tem aí? Sequencial, nome, login e senha. Então o que a gente vai ter aqui, ó? No Visual Studio tem os, acho que é Code Snippet, que é quando você digita pequena palavra e ele já faz algumas coisas para você, ele ajuda no desenvolvimento. Por exemplo, quando você digita prop, ele já entende que você vai criar uma propriedade. Você aperta o tab 2 vezes, ele já cria a estrutura de como é um atributo lá no C#. No caso vai ser int, a gente vai colocar um interrogativo, que significa que esse campo ele é do tipo inteiro nullable, significa que ele vai receber o valor nulo. Essa interrogaçãozinha aqui é uma abreviação para o tipo nullable. Os tipos padrões de C#, o inteiro, decimal, quando você diz que uma propriedade é do tipo inteiro, ele não instancia com nulo. Ele instancia com o valor padrão do inteiro, que acho que é 0. Do decimal é 0.0. Do datetime é a data mínima. E aí o que é que pode acontecer? Às vezes você tem um formulário e o cara não preenche tudo, e você tem que validar o que ele preencheu. Se você deixar o valor padrão, você não vai saber se o cara botou, por exemplo, 0 ou se é nulo. Se você tem um produto lá no cadastro de produto, e que é, vamos supor, parafuso, e o cara não cobra pelo parafuso, mas ele quer ter o controle de estoque do parafuso. E aí o que acontece? Ele quer deixar o valor vazio, o preço dele vazio. Ou então ele quer dizer que o preço é 0. Se eu deixar o padrão sem o nulável, o que vai acontecer? Eu não vou saber diferenciar quando o usuário deixou 0 ou quando o usuário deixou em branco. Certo? Os próximos campos são string, que é o nome, string, login, e pronto, string, senha. O que é que a gente pode observar? Que a gente criou, ó pessoal, tem o C#, o Visual Studio, ele tem uns atalhos interessantes para você organizar o seu código. No Visual Studio, por exemplo, Ctrl KD, ele faz a indentação correta. Certo? Uma coisa interessante que eu aconselho vocês sempre a estar documentando a classe de vocês, saber o que cada coisa significa. Por exemplo, essa classe entidade, ela vai referenciar a tabela TB usuário no banco comercial. Para que isso? Para mais na frente, quando você precisar da manutenção, você saber qual tabela é de qual entidade é de qual tabela, porque às vezes você no dia a dia, na loucura do dia a dia, você acaba produzindo muito lixo. E como a gente cobra muito barato as nossas horas, que eu particularmente acho, eu cobro minha hora muito barato, R$10. Aí o que acontece? Às vezes você não quer voltar para pagar uma entidade que você não está mais usando. Acontece. Porque você quer no máximo, como aquele pedreiro que faz o serviço por hora. Ele já disse que só vai ganhar R$1.000. Não faz sentido ele derrubar e construir a parede todo de novo. Assim, o ideal é que você terminar o projeto, você limpe, tire os lixos, tire os comentários. Mas às vezes nem sempre o dia a dia da gente deixa a gente fazer o ideal, né? Então sempre é bom você estar comentando cada classe do seu projeto. Existe um atalhozinho também para você estar comentando, como só botar // 3 vezes bem rapidinho em cima da classe, ó, 1, 2, 3, ele cria já esse summary. E do mesmo jeito que existe o Java Doc, você consegue
tirar a documentação do C# também. Representa o campo USR sequencial da tabela DB usuários. Você pode copiar e colar, né, para não estar repetindo esse código, já que é a mesma coisa. E aí você vai digitar lá, usuário nome, usuário login, e usuário senha. Bom, a gente já criou a nossa primeira entidade. Eu vou aproveitar o embalo e criar logo todas as entidades. Por quê? Porque é uma tarefa que não tem muito segredo, não tem muita lógica. Vocês estão vendo que é uma atividade que você acaba observando que é uma atividade que você pode até otimizar no seu processo e fazer um negócio automatizado. Você pode criar um gerador de código que gera isso aí, já que é uma coisa que está refletindo, uma coisa que já está no banco de dados, né? É o nosso modelo entidade. Aqui, lá no banco de dados a gente tem o modelo entidade de relacionamento. Aqui a gente vai ter o nosso famoso modelo de classe, né? Vamos criar logo a próxima, que é produtos. Só procurar aqui classe. Em algum canto tem. Produtos, entidades. Um detalhe, o Visual Studio ele é meio, desculpa a palavra, ele é meio burro. Ele sempre cria as classes como privadas, sendo que a maioria dos projetos a gente sempre vai tornar ela pública, né? Então a gente vai ter que sempre estar transformando a classe que ele gera em público. Do mesmo jeito que a gente fez lá, agora a gente vai repetir aqui os mesmos passos: prop, int. Caramba, Matheus, vai ter um sequencial aí, né? De novo, né? Rapaz, que interessante. Todas as tabelas do nosso banco de dados, que a gente segue lá o modelo, vai ter um sequencial. O que é que vocês podem observar aí? Pode aproveitar a entidade. Por quê? Porque tem um atributo que vai ser comum em todas as classes. Então eu vou estar repetindo esse código toda vez. Não é legal, né? Então vamos fazer logo um abstract entity, não é isso? Um nome bonito, né? Eu particularmente não gosto muito de usar o inglês, mas é bom a gente sempre usar o inglês, porque quem sabe um dia a gente está exportando software aí, né? Abstract. E aí o que é que nessa nossa abstract entity vai ter? Por enquanto a gente observou que é só o sequencial, né? Outra coisa interessante, a gente vai dizer que ela é abstrata mesmo. Por que isso? Nenhuma pessoa que não conhece do projeto, um programador novato, um estagiário, chegue lá e bote lá abstract entity, new de abstract entity, e aí uma classe que não tem implementação nenhuma, tem só um sequencial, o cara vai estar lá instanciando. O cara vai instanciar uma classe para ter um atributo. Não faz sentido, é melhor ele criar um atributozinho mesmo lá dentro, ou alguma coisa do tipo. Agora, Matheus, só se esse item aí que está usando aí sequencial for comum em todas, né? Ou não? For comum em todas. Não, em todas não necessariamente, mas pelo menos na maioria. Pronto. Olha aí que legal, ó. Agora, ó, esse cara aqui, ó, dançou, meu irmão. E agora o meu produto de entidade aqui, ele já vai herdar lá do abstract entity. Eu falei para vocês que a gente usa bastante abstração no nosso curso e bastante mesmo agregação. Nós vamos ter sempre lista de alguma coisa ou um objeto de alguém, certo? Produto sem entidade. E aí quais são os atributos que a gente vai ter agora? Código, a descrição, vamos pescar lá, né? O preço é a unidade.
Um detalhe interessante, a diferença do decimal pro double, vocês têm ideia qual é? O dobro tem mais casas decimais? Não, o decimal ele é mais preciso do que o double. No C Sharp sim. E aí, gente, ó, a gente não vai fazer tudo de novo, né? O que é que a gente faz? Copiar lá, né? A gente já sabe como é o padrão, só para poder a gente ter o mesmo padrão de comentário sempre. Eu particularmente gosto de pôr até um cabeçalho nas minhas classes, dizendo de qual projeto é, de qual módulo, em que data eu fiz, quem fez, porque às vezes eu trabalho em projeto com uma equipe, é interessante saber quem fez. E aí agora aqui, ó, é o PRD código, DB produtos, PRD. Uma coisa interessante, eu já falei até aula passada, o C Sharp ele permite tu fazer uma caca desse tipo aqui, ó. Você consegue escrever os acentos, escrever o tio. Matheus, eu posso fazer? Pode, fica bonito? Fica. Mas eu particularmente não aconselho, porque às vezes você pode pegar um inglês e aí vai dar problema. Não usem. O ideal é sempre você estar usando sem acentuação, sem caracteres especiais, tá? Errei ali, né? Produtos. Pronto. Vou dar um tempinho aí pra vocês fazerem, né? Porque não sei se vocês perceberam, eu digito razoavelmente rápido. Não mais do que a minha amiga Raquel, mas razoavelmente rápido também. Ainda é mais rápido que isso aí. Às vezes Flash Woman. Vamos lá? Vocês estão fazendo aí já? Eu vou dar um pausezinho aqui no